Antes de orarmos, quero convidar você a desacelerar por alguns instantes e abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Não apenas ouvir com os ouvidos, mas permitir que ela alcance a sua mente, as suas emoções e o seu espírito. Em seguida, nós vamos orar juntos, entregando tudo ao Senhor. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Essa passagem revela com clareza o que é o verdadeiro cristianismo. Jesus não veio apenas para perdoar pecados ou apagar erros do passado. Ele veio para nos mostrar como viver. Ele veio para estabelecer um padrão, um caminho, uma forma de caminhar diariamente com Deus. Quando Jesus deixou o céu e veio à terra, ele não escolheu um caminho confortável. Ele não buscou facilidades, privilégios ou segurança. Pelo contrário, ele escolheu o caminho da obediência. Ele escolheu colocar a vontade do Pai acima de seu próprio conforto, acima da sua segurança e até acima dos seus desejos humanos. Jesus colocou o plano de Deus e as pessoas de Deus acima de si mesmo. Isso se torna extremamente evidente no jardim do Getsêmani. Ali, quando o peso da cruz já se aproximava, Jesus orou em profunda angústia, sentindo a intensidade do sofrimento que estava por vir. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 42, registra suas palavras. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse versículo revela o coração que todos nós somos chamados a desenvolver. Um coração que é honesto sobre a dor, sincero sobre os desejos e verdadeiro sobre as lutas, mas que ainda assim escolhe a vontade de Deus acima de tudo. Quando você chega a esse nível de entrega, quando já não se trata mais do que você quer, do seu tempo ou dos seus planos, mas da vontade de Deus sendo cumprida em sua vida, algo profundo acontece dentro de você. Suas prioridades começam a mudar, suas escolhas passam a ser diferentes. Aquilo que antes parecia essencial perde a força, e aquilo que vem de Deus passa a ocupar o primeiro lugar. Você deixa de perguntar constantemente o que eu quero e começa a perguntar o que o Senhor deseja neste momento. Esse é um sinal claro de maturidade espiritual. Jesus deixou esse chamado muito claro quando disse em Lucas 9:23, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo não é um evento ocasional. Não é algo restrito a domingos, cultos ou momentos específicos. É uma decisão diária. Negar a si mesmo significa que sua vida já não é governada por interesses egoístas, nem pela busca incessante por conforto e prazer. Haverá momentos em que a sua vontade entrará em conflito direto com a vontade de Deus. E nesses momentos, seguir Jesus significa escolhê-lo mesmo quando dói, mesmo quando custa algo, mesmo quando exige abrir mão de sonhos, planos ou desejos profundamente enraizados no coração. O seu amor por Jesus precisa ser maior do que qualquer outro amor, maior do que o amor pelo conforto, maior do que o desejo de aprovação das pessoas, maior do que a busca por reconhecimento, status ou sucesso. A palavra afirma em 2 Coríntios 5,15 que Cristo morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o chamado: parar de viver centrado em si mesmo e começar a viver completamente para Ele. Mas como nos tornamos esse tipo de pessoa? Como chegar a um lugar onde Cristo esteja verdadeiramente no centro das nossas decisões, hábitos, atitudes e até dos nossos pensamentos mais ocultos? A Bíblia nos oferece um ponto de partida claro e poderoso.
Provérbios 1:7 diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor não é medo que paralisa ou afasta de Deus. É uma reverência profunda que nos leva à rendição. É reconhecer a santidade de Deus, aceitar que seus caminhos são perfeitos e entender que a opinião dele vale mais do que qualquer outra voz. Esse temor produz transformação. Ele nos leva a abandonar o pecado, a nos arrepender sinceramente e a mudar de direção. Ele nos mantém no caminho estreito quando tudo ao nosso redor parece largo e sedutor. Ele nos ensina a rejeitar o mal e a nos apegar firmemente ao que é bom. Quando você teme a Deus corretamente, você começa a pensar antes de falar, antes de agir e antes de tomar decisões, porque entende que sua vida é vivida diante dos olhos dele. Desse temor nasce uma vida de total entrega. A palavra diz em Romanos 12:1: Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Um sacrifício não negocia condições. Ele não mantém controle. Ele é entregue por completo. Da mesma forma, nossa vida deve ser colocada no altar de Deus. Nossos planos, sonhos, relacionamentos, tempo, talentos e recursos. Tudo apresentado diante dele com um coração sincero que diz: Senhor, tudo isso pertence a ti. E você não foi chamado a viver essa vida de entrega com suas próprias forças. Gálatas 2:20 nos lembra: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus não apenas nos deixou um exemplo a ser seguido, ele nos concedeu sua própria vida. O Espírito Santo habita em nós, nos ensina, nos corrige e nos fortalece para caminhar segundo a vontade de Deus. Quando falhamos, ele nos chama de volta. Quando estamos fracos, ele nos fortalece. Quando sentimos medo, ele nos lembra que não estamos sozinhos. Agora vamos orar juntos. Senhor Deus, a tua palavra declara em Provérbios 8:13 que o temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho e a arrogância. Eu te peço, faz essa verdade criar raízes profundas no meu coração. Ensina-me a temer a ti de maneira genuína. Não permitas que eu trate o pecado com leveza, nem que eu encontre desculpas para aquilo que não te agrada. Sonda o meu coração, Senhor. Revela tudo aquilo que precisa ser transformado. Se houver orgulho, traz arrependimento. Se houver dureza, remove. Cria em mim um coração puro, como diz o Salmo 51, e renova dentro de mim um espírito firme, obediente e sensível à tua voz. Coloca em mim fome e sede da tua presença. Eu não quero viver uma fé superficial ou morna. Eu quero te buscar com intensidade, te desejar acima de tudo e caminhar contigo em todo o tempo. Espírito Santo, eu preciso de ti. Produz em mim o teu fruto, que o amor substitua toda a amargura, que a paz ocupe o lugar da ansiedade, que a mansidão governe minhas reações e que o domínio próprio conduza minhas escolhas. Senhor Jesus, ajuda-me a viver com humildade, gentileza e compaixão. Guarda minha mente, minhas palavras e minhas atitudes, que a minha vida reflita o teu caráter em tudo o que eu fizer. Eu te agradeço porque tu me ouves. Eu te louvo pelo que já estás fazendo em mim e por tudo o que ainda farás. Eu oro no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você precisa de uma oração específica, deixe o seu pedido. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.